Espero que você esteja bem. Nós estamos agora no nosso segundo estudo. Nós vamos estudar hoje o tema 2, águas que restauram pela fé. E nós estamos muito felizes por estarmos estudando sobre esse assunto na Bíblia, sobre a restauração. Que bom ter você conosco neste estudo. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração. Nosso querido Deus, que habita nas alturas dos céus, grandioso seja o teu nome, Senhor, que o Senhor possa ser adorado por nós, o Senhor possa ser exaltado, que a nossa boca fale louvores, nossa boca bendiga o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento que nós vamos ter agora de estudo. Obrigada por ter deixado a tua palavra, porque através dela nós podemos ser restaurados. Através do conhecimento sobre Jesus, sobre Deus, o Espírito Santo, nós podemos ser restaurados. Nesse momento, nos ajuda, ilumina nossa mente para esse estudo e nos ajude a colocar em prática aquilo que nós vamos aprender. Nós te agradecemos e também, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então iniciar agora esse estudo que ele fala do grande poder de Deus para nos restaurar. Eu vou estar acompanhando aqui o texto base que foi indicado para essa semana pelo Ministério da Mulher. Então vocês vão poder acompanhar, nós vamos ter esses vídeos que serão realizados no sábado, na segunda, na terça e na quarta nós vamos nos encontrar na igreja. Então, nós fizemos um primeiro encontro no sábado e no domingo, segunda e terça, nós vamos ter esse encontro aqui nos vídeos. E na quarta, quinta, sexta e sábado, nós vamos nos encontrar presencialmente para estudarmos na igreja. Então, você está convidado para fazer parte desse momento lá na igreja conosco. A continuidade do estudo será na igreja a partir de quarta-feira. Então, esperamos você lá. Espero você lá. Nós vamos estudar hoje sobre as águas que restauram sobre a fé. Ontem, no estudo de ontem, nós vimos que é fundamental nós sabermos quem somos, quem não somos e principalmente saber quem Jesus é. Só Jesus tem o poder de restaurar tudo na nossa vida. Sei que cada um de vocês, cada um de nós carrega uma história que é marcada por muitas situações tristes, situações alegres, situações de desafios. E nessas histórias que nós carregamos, nós muitas vezes carregamos marcas também. E Jesus ele é capaz de restaurar todas as coisas. Restaurar palavras que nós falamos e não devíamos falar, pensamentos que nós temos e não devíamos ter, ações que nós fazemos e não deveríamos fazer. Tudo isso, as palavras, as ações e os pensamentos fazem parte da construção da nossa vida, nossa história, são os nossos aprendizados, mas muitos deles não estão de acordo com a vontade de Deus e nós precisamos ser restaurados para que nós possamos estar de acordo com a vontade de Deus. Jesus tomou a nossa natureza, as nossas dores, os nossos pecados e a nossa culpa. Por isso ele tem o poder de nos restaurar. Ele fez tudo isso para que pudéssemos, diante de Deus, diante do Pai, ser considerados livres, inocentes, sem qualquer mancha. E, acima de tudo, para herdarmos a vida eterna, que na palavra diz, 1 João 5,13, nós que cremos em o nome de Filho de Deus já temos. Hoje nós vamos falar de águas que restauram pela fé. Vamos nesse momento abrir a nossa Bíblia e ler João 1, verso 10 ao 14. Diz assim, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Até aqui nós vamos considerar. Aqui também nos indica outro versículo, que é o versículo 28 desse mesmo capítulo. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde Jesus estava batizando. Nós vamos estudar qual que é a relação que nós temos entre esses dois versículos. No texto que nós acabamos de ler hoje, a Bíblia nos chama de filhos de Deus. No versículo 28, João aparece batizando do outro lado do Jordão. Qual é a relação que nós temos entre esses dois versículos? Nós somos chamados de filhos e filhas de Deus quando nós recebemos Jesus em nossa vida, quando nós aceitamos Jesus, quando nós aprendemos a amar Jesus, a agir como Jesus. Nós almejamos ser como Jesus era. Jesus é o nosso exemplo. Jesus ele veio à Terra para nos dar o exemplo de como nós podemos ser herdeiros da vida eterna, como nós podemos ser verdadeiros filhos e filhas de Deus. Então, através desse exemplo de Jesus, nós podemos olhar para ele e desejar ser como ele era, manso, humilde, com todas as suas qualidades. E Jesus ele nos promete que nós podemos alcançar isso. E isso nós alcançamos de que forma? Sendo restaurados pelo poder dele. Uma das formas de nós sermos restaurados é pela água. É interessante nós notarmos que as pesquisas científicas dizem que nosso corpo é formado de 70% de água. Nós também podemos usar a água como recursos para manter a saúde, mas também para recuperarmos a saúde, como, por exemplo, os tratamentos com a hidroterapia. A água deixa a pele mais bonita, a água faz com que o nosso sistema corporal funcione perfeitamente. A água é vida e Jesus é a água da vida também, representado simbolicamente pela água que nos transforma, a água que faz com que o nosso corpo tenha vida, a nossa mente tenha vida, a água que limpa, que regenera, a água que transforma a nossa vida, a água que nos ajuda a sermos transformados, restaurados. Na mensagem de hoje, nós vamos fazer uma leitura dos escritos de Ellen White, no qual ela diz assim: há os que querem subir a escada do progresso cristão, mas ao avançarem, começam a pôr a confiança na capacidade humana e logo perdem de vista Jesus, autor e consumador da sua fé. O resultado é fracasso e perda de tudo que foi ganho. Verdadeiramente lamentável é a condição dos que, perdendo-se no caminho, permitem que o inimigo lhes roubem as graças cristãs que lhes estiveram em desenvolvimento no coração e na vida. Aquele em que não há estas coisas, declara o apóstolo, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. 2 Pedro 1,9, e a leitura é do livro Atos dos Apóstolos, página 532, 533. Para não perdermos Jesus de vista, nós precisamos conhecê-lo. A mensagem de hoje ela é principalmente sobre isso, sobre Jesus como a nossa água purificadora, como nós precisamos conhecer dessa água que é Jesus. Nós estamos falando sobre conhecer Jesus. Nós temos duas formas de conhecer. Nós podemos conhecer teoricamente, nós podemos conhecer na prática. Muitas vezes nós desejamos fazer uma viagem, então nós olhamos, pesquisamos essas imagens no Google, pesquisamos em revistas, olhamos em outros sites, olhamos em outros portadores de informações que nós tivemos em mãos e
olhar uma viagem, olhar um local é um conhecimento teórico. Você lê as informações daquele local, o clima, você se prepara para poder ir ali, mas você não conhece o que é aquele local na prática. Quando você conhece na prática, é totalmente diferente. Às vezes te surpreende, às vezes te decepciona. Bem, hoje nós vamos refletir um pouco sobre conhecer Jesus, o conhecer teórico e o conhecer na prática. Conhecer Jesus teoricamente é importante. Em João 1, 10 e 11 diz: o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Deus, ele criou o mundo e ele fez Adão e Eva e colocou Adão e Eva para habitarem no jardim. E nós conhecemos bem a história. Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim. Através do pecado deles, nós também nos tornamos pecadores. Mas mesmo após a queda, Deus nos continuou a amar. Deus continuou a nos amar. E Ele deu o seu único filho. Deus ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. E Ele fez a promessa já lá no Jardim do Éden. Ele nos diz, Gênesis 3,15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa nos lembra como filhos e filhas de Deus, que mesmo após milênios terem sido passados, um dia Deus enviaria alguém para nos salvar. Alguém que feriria a cabeça da serpente e acabaria para sempre com o pecado. Quando Jesus veio, ele cumpriu essa promessa. Ele morreu na cruz e ele nos deu a oportunidade de salvação, a oportunidade de viver a vida eterna. É interessante que quando fala de conhecimento teórico, nós podemos observar que muitas pessoas conheciam sobre Jesus. Naquele tempo já haviam rolos das escrituras que se referiam ao Messias. Nós podemos pensar que os descendentes de Adão, Sete, Noé, Sem e Abraão, eles já conheciam sobre essa profecia. E assim em diante, na época que Jesus nasceu, as pessoas já tinham possibilidade de saber sobre essa profecia, mas muitos deles, a maioria deles, não quiseram saber de Jesus. Nós podemos perceber que conhecimento profético, conhecimento que nós temos na mão, ele não é por si só transformador. Ele é importante, mas se nós não fizermos nada com ele, ele não transforma a nossa vida. As pessoas tinham a possibilidade de saber onde ele nasceria, como seria a vida dele, elas tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, mas muitas delas não fizeram caso disso. Então, conhecer teoricamente não é o mesmo quando você se coloca na prática, quando você se dispõe a realmente conhecer quem é a pessoa, estar com ela, andar com ela, viver, conviver com ela. Aqui nos faz uma pergunta: e nós? E você? Que conhecimento você possui do Mestre? É puramente um conhecimento teórico? Não quer dizer que o conhecimento teórico não é importante. Ele é importante. Porém, se a gente não se nós não estivermos nos relacionando com a pessoa de Jesus, o conhecimento teórico não nos salva. O conhecimento prático é fundamental para a nossa vida. Tem uma frase que diz o seguinte: e se conhecimento teórico é importante, experiência prática é fundamental. Há um belo hino escrito pelo pastor William Costa Jr. que diz: conhecer Jesus é tudo que preciso conhecer. Entender o amor é tudo que preciso compreender para ter poder no viver. Conhecer Jesus realmente é tudo na nossa vida, mas o conhecimento precisa ser transformador, prático, baseado no amor e na confiança, na entrega, na amizade, na lealdade e na parceria. Só assim nossa vida terá o poder
para alcançarmos o que diz em João 1, verso 12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Nós vemos aqui que restauração, ela tem alguns elementos, que é conhecer Jesus teórico, conhecer Jesus prático, ter fé e também crer. Crer é indispensável para que a gente seja restaurado por Jesus. A restauração da nossa vida, do nosso lar, da nossa saúde mental, das nossas emoções, só acontece no nível em que a gente crê, que a gente tem fé, que a gente conhece Jesus, que a gente crê que Ele existe, crê que Ele existiu no passado, fazendo tudo aquilo que está escrito na Bíblia, curando, restaurando. Todas as transformações que Jesus fez na vida das outras pessoas é possível serem feitas na nossa vida. Só há uma forma da gente vencer esse mundo pecaminoso. Uma parte do nosso estudo de hoje nos traz a mensagem de que os que conhecem Jesus verão a sua glória. Quem crê, nasce para Deus. Em João 1,13 lemos: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verso está na sequência do versículo que menciona que os filhos de Deus são os que receberam a Cristo e creem em seu nome. Quem recebe a Cristo e crê em seu nome nasce da vontade de Deus e nasce para Deus e verá a glória de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João 1,14. Todos que recebem a Cristo, que querem imitar a Cristo, que querem ter ações, palavras e pensamentos como Cristo tinha, agir como Jesus agia. Todos que creem em Jesus desta forma serão restaurados, podem ser restaurados. A companhia de Jesus, você ter um olhar para Jesus, você meditar na vida de Jesus, faz com que a sua vida seja restaurada. Você começa a enxergar as suas ações, as suas palavras, os seus pensamentos, começa a comparar com Jesus. Você começa a ler os livros de espíritos de profecia, você começa a ler a Bíblia principalmente, e você começa a comparar com a sua vida, e você ali então tem diante de si um espelho em que você pode mudar as suas atitudes para ser mais amável, para ser bondoso, para ser generoso, para ser abnegado, para ter todas as qualidades que Jesus tinha. E Jesus, ele quer te restaurar para que você alcance um caráter que seja um caráter aceito na vida eterna, um caráter que seja aceito no céu. E como fazer para crer e receber a Cristo? Em Romanos 10:17, Paulo, ele nos diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé é desenvolvida quando ouvimos, quando lemos, quando praticamos o que nós lemos na Bíblia. A palavra de Deus, ela nos traz lições preciosas, ela nos traz práticas de vida preciosas para que nós possamos mudar a nossa vida. As nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos. Tudo isso pode ser restaurado pela palavra de Deus. Jesus, ele faz promessas na Bíblia em que você pode, tudo posso naquele que me fortalece. Em Apocalipse 1:3, João nos escreve uma dessas promessas. Felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Se nós queremos ser felizes de verdade, nós temos que ler, guardar, aprender sobre a Bíblia, aprender sobre Jesus e fazer, praticar o que a Bíblia nos pede. A restauração, ela começa pela fé. Uma parte da mensagem de hoje nos diz que quem crê renasce para a vida. Lembra que nós falamos que
os 2 primeiros versículos que nós lemos, eles tinham uma relação. O versículo 28 do capítulo 1 de João dizia o seguinte: se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. As pessoas que se arrependiam dos seus maus caminhos eram batizadas por João, um símbolo de aceitação a Deus, aceitação de sua palavra e até posteriormente a aceitação do Espírito Santo. Para que isso acontecesse, era necessário que elas tivessem fé. Fé não é entender tudo, mas é confiar naquele que tudo entende. Fé não é entender tudo, mas é confiar naquele que tudo entende. Lutero, um grande estudioso da palavra de Deus, dizia: até podemos não conhecer o caminho, mas estamos seguros porque podemos conhecer o nosso guia. Isso é ter fé, que nós possamos ser guiados pela fé, guiados pela palavra de Deus. Jesus, ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16:16. A restauração da nossa vida passa pela fé. O título do nosso tema de hoje é Águas que restauram pela fé. Vem falando também sobre batismo. No primeiro estudo, nós vemos que a água está relacionada em vários processos de transformação, de restauração na Bíblia. O oleiro, ele põe água no barro para transformar o barro em um jarro. E ele põe água quantas vezes for necessário para que aquele jarro se transforme e seja um lindo jarro. Nós também recebemos água, a água da vida, e nós também precisamos passar pelas águas. O batismo é um convite para que você possa reconhecer a Deus, reconhecer a Jesus como seu guia. Que nós possamos a cada dia ler a Bíblia, estudar, ter fé, crer em Jesus, crer em Deus, no Espírito Santo e na restauração que nós podemos receber através deles.